No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida Vila Verde, o ilustre e respeitado Dr. Antônio Mendes Alves, aos 85 anos. A vida de Dr. Antônio começou naquele pequeno povoado do sertão nordestino em 1936. O menino Antônio era apelidado de Mendes por ser filho de uma família com muitos homens chamados Antônio. Seu pai era um bom agricultor e seu mestre, que lhe ensinou a importância da terra e do trabalho. Ele nunca esqueceu essas lições de vida e sempre defendeu o valor da agricultura e da educação rural. Aos 18 anos, Antônio se mudou para a capital estadual para estudar medicina. Lá, ele conheceu a sua amada mulher Maria, com quem teve 3 filhos. Eles viveram juntos por mais de 50 anos até o falecimento da senhora em 2015. Ao longo de sua carreira médica, que durou mais de 50 anos, Dr. Antônio dedicou-se à atenção primária e saúde pública. Ele foi responsável pela criação e manutenção de várias unidades básicas de saúde no interior do estado. Seu trabalho rendeu-lhe incontáveis reconhecimentos, incluindo o Ordem do Mérito Cultural em 2010. Ele foi In_Start ou In_Start Assistant, um dos fundadores da Associação Médica do Estado e recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde em 2009 por seu compromisso com o atendimento a populações carentes. No ano de 2015, a Assembleia Legislativa homenageou-o como médico do povo. Para além da sua carreira médica, Dr. Antônio era uma figura amada e respeitada na comunidade. Sua casa, um velho sobrado no coração da Vila Verde, sempre estava aberta para quem precisava de ajuda ou conselho. Ele era conhecido por seu amor à vida e ao trabalho honesto, sempre com uma xícara de café forte na mão. Ao longo dos anos, Dr. Antônio também foi um defensor fiel do meio ambiente. Ele se dedicou a proteger as florestas locais e a preservar a biodiversidade da região. Seu trabalho como guarda florestal lhe rendeu várias homenagens, incluindo a Medalha de Prata por contribuição à ciência em 2016. No entanto, sua vida não foi livre de dor e tragédia. Em 2001, perdeu a sua querida esposa Maria, que era a luz de seu mundo. A morte da mulher amada foi um golpe duro para o Dr. Antônio, mas ele continuou seu trabalho com dedicação e amor. Além disso, em 2017, sofreu uma traição por alguém que considerava um amigo. Essa experiência lhe causou profunda dor e solidão, mas o Dr. Antônio nunca deixou isso abalar seu compromisso com a comunidade e sua paixão pela vida. Em seu tempo livre, Dr. Antônio adorava tocar sanfona e escrever poemas sobre a natureza. Ele também era conhecido por sua habilidade em restaurar motocicletas antigas. Hoje, a mulher que foi chamada de Mariana da Silva deu os últimos suspiros em sua casa na vila de Pedra Branca, no estado do Paraná. A senhora, de 78 anos, deixou para sempre o recôndito canto onde nasceu e que cuidadosamente construiu ao longo da vida. Na cela como uma flor em meio às colinas verdes, a menina Mariana passava os dias brilhantes brincando com as irmãs mais novas em volta de casa ou cuidando do gado, enquanto a mãe trabalhava nas redondezas. Aprendendo das costas de suas tias, aprendeu a cultivar a paciência, a amor à terra e o respeito pela vida. Quando chegou à idade da escola, Mariana foi desbravadora em um mundo que, para muitos, era reservado aos homens. Mas ela nunca deixou de surpreender, sempre se destacando por seu espírito de luta e sabedoria. Ingressou na Faculdade de Agronomia no sul do país, onde conquistou destaque e, posteriormente, dedicou-se à vida acadêmica. A senhora foi professora de agricultura em escolas públicas por mais de 40 anos, tendo alcançado o título de professora emérita. Ela também trabalhou na proteção ambiental e, ao longo da vida, plantou inúmeras sementes da solidariedade e do cuidado pelo meio ambiente.
Mariana era conhecida por sua forte personalidade, mas também por seu coração carinhoso e bondoso. Com um olhar encantador, ela mostrava aos seus alunos e amigos que o verdadeiro valor não reside em títulos ou prêmios, mas sim em quem se tornamos no caminho da vida. Entre os títulos e reconhecimentos recebidos por sua carreira, destaca-se a Ordem do Mérito Cultural, a Medalha de Honra da Agricultura e o Prêmio Jabuti, este último em reconhecimento às suas contribuições para a literatura infantil. Além disso, ela foi reconhecida como Mãe Adotiva da Educação pela Câmara Municipal por sua incansável dedicação à educação do seu povo. No entanto, a vida de Mariana não foi apenas de glória e sucesso. Ela viveu também os momentos de dor e tristeza, como a perda precoce de sua mãe e o falecimento de seu marido, o amado Guilherme, em um acidente de carro anos atrás. A senhora sempre levou essas tragédias no coração, mas continuou a se erguer e a lutar pelos seus ideais e sonhos. A casa de Pedra Branca sempre teve cheiros de ervas secas e pão fresco. E o quarto de Mariana era um santuário em que se sentia o toque do violino em suas manhãs de sol, enquanto ela escrevia poesia sobre amor e esperança. No entanto, a sua memória não será esquecida. Mariana deixou para sempre seu legado na floresta verde da vida, em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la. E ela será lembrada como a mulher que plantou sementes e cuidou do solo, sem esperar por elogios ou reconhecimentos. Ela foi uma flor incansável no meio das colinas, e a sua memória viverá para sempre em Pedra Branca. Nas ruas de Recife, um sonho se concretizou em voz, em movimento, em ritmo. Seu Jorge, o filho da terra que cantava a alma da sua terra, entregando-se aos sons e silêncios do mar e do sol. A sua voz, profunda como os fundos do oceano, era um grito de liberdade, uma crise de amor pela vida e pelo Brasil. Ele surgiu das sombras da juventude recifense, carregado de esperança e dúvida, com a fé de que a música seria seu berço e sua salvação. Em suas veias corriam os rios de samba, de bossa nova, de soul music, um universo em harmonia constante, onde as notas eram como palavras, e as letras, sentimentos puros e vívidos. Ao longo dos anos, seu Jorge transformou-se em uma espécie de poeta da MPB, um cantor que desafiava a tradição com a modernidade, sem esquecer as raízes. Seus versos eram palavras para o coração, um olhar para além do que é visto, uma introspecção sonhadora e um convite aos outros para encontrarem a sua própria liberdade. Ele cantava em cidades grandes e pequenas, de São Paulo a Rio de Janeiro, e por todo o mundo. Seu Jorge era um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que ousadamente questionava as formas consagradas e buscava novos caminhos para a música popular. Seu carisma, tão forte quanto sua capacidade de se conectar com o público, era como um feitiço que deslumbrava e conquistava corações. Ele era mais do que um cantor, era uma espécie de mensageiro da vida, um testemunho vivo da magia da MPB. E a música, ela continuou a fluir através de suas veias, como um rio sem fim. Seu Jorge foi, é e sempre será o ícone da MPB, uma ponte entre passado e futuro, entre tradição e modernidade. Sua voz, que se fundiu com a alma da terra brasileira, é uma espécie de orquestração perfeita, um coral composto por milhões de vozes que cantam a mesma canção, mas em tonalidades diferentes. E assim, seu Jorge, o ícone do samba, da soul music e da MPB, continua sendo uma inspiração para muitos, um símbolo de resistência cultural, acima de tudo, uma celebração da beleza e da força da música brasileira. E a sua voz, aquela que nos lembra o mar, o sol e a vida em si, continua sendo a chama mais brilhante do nosso céu artístico. Em Belfort Roxo, uma cidade-passeio de fragrâncias tropicais e ondas amarelas do Rio Guanabara, surgiu a alvorada da música brasileira em pessoa, seu Jorge. Nasceu entre as mãos sujas e lábios cansados que beijavam a terra, em uma família pobre que cultivava sonhos na semente de um futuro mais ameno. O sol brilhante do Rio de Janeiro iluminou os olhos de seu Jorge desde criança, enquanto sua mãe cantava canções tradicionais no bairro e o pai tocava violão em rodas de samba nas tardes quentes. Essas notas vibrantes e alegres se misturaram ao barulho do mar, que parecia abraçar a terra como um tio protetor. Os instrumentos improvisados de seu Jorge cresceram em união harmoniosa com sua alma, em um jardim sonhado cheio de notas vibrantes e palavras místicas que desafiavam a realidade.
a periferia carioca esculpiu seu coração, marcando com as luvas sujas da vida, mas também com a promessa do sol nascente. Nas ruas serrilhadas de Belford Roxo, Seu Jorge aprendeu a lutar contra os preconceitos e dificuldades financeiras, em uma dança contínua entre o amor e a paixão pela música. Atrás do barulho das fábricas e dos gritos de vendedores ambulantes, ele encontrava sua voz, que crescia como uma floresta tropical em meio às construções modernas da cidade. A música, então, não era apenas um refúgio para Seu Jorge, mas também um sonho que o levou pelos ares de Belford Roxo, transformando suas dificuldades em notas vibrantes, palavras místicas e um legado musical imortal. E hoje, ele continua sendo o sol nascente da música brasileira, iluminando as vidas das pessoas com sua voz única e talento inigualável. A periferia carioca, ao vê-lo cantar, se transforma em um palco de celebração da vida, da coragem e do sonho de uma criança que nasceu naquele lugar, mas não se importou em desafiar o mundo inteiro com sua música. Na tão lembada juventude, Seu Jorge foi submetido a provas que o transformariam em um guerreiro resiliente. Um herói da calçada, aquele caminhoneiro que se transformava em sonho nas horizontes de Ipanema, enquanto as ondas cantavam seus tempos difíceis. O sol quebrado no maravilhoso cenário carioca testemunhou os momentos sombrios da vida dele, o herói anônimo do futuro. As ruas foram seu quarto, a brisa do leme o ventilador e as estrelas o lençoleta. Em meio às sombras da cidade, ele cantava suas melodias tristes, em harmonia com o sussurro das ondas. Era nessa terra desolada que seu coração aprendeu a viver, onde o fim de tarde era marcado por um brilho de luz na sua vida. No teatro ele encontrou salvação. Um palco para suas lutas internas, uma plateia para seus sonhos. Lá, ele derramava sua alma em cena, transformando o medo em paixão e o sofrimento em arte. Aplaudido pela multidão, ele se tornou uma espécie de luz no meio do escurorro da vida. A música foi a chama que acendeu seu coração desolado. No violão, encontrou consolo e, na canção, a voz para expressar suas emoções. Cada corda tocada era uma promessa de um futuro melhor, cada nota cantada era um clamor pela vida. A solidariedade também foi uma força importante nesse período. Naquele teatro da comunidade, encontrou amigos que acreditaram em seu talento e o apoiaram quando tudo parecia sem rumo. Eram colegas de palco, companheiros no cenário da vida. Eles foram testemunhas de sua luta e incentivadores de seu sonho. Aquele tempo difícil foi como uma forja que moldou a personalidade de Seu Jorge. As dificuldades forjaram o guerreiro, o artista, o homem que canta suas emoções e vive através da música. E assim, esses anos foram fundamentais para moldar sua visão do mundo e sua força criativa. Nesta terra prometida do futuro, ele encontrou a paz, a felicidade e o amor por um país que sempre se importou com suas histórias de vida. Seu Jorge, um nome que ressonou com força no cenário artístico brasileiro, uma voz cujo timbre era mais do que apenas sonoridade, era sentimento e memória, uma conexão profunda com a alma de um povo. Na sua jornada, ele se transformou em um símbolo da multifacetada identidade brasileira, onde o carnaval é tão vivo quanto o lamento triste, onde a samba deslumbra e a bossa nova ensina harmonia. A vida adulta dele foi marcada por uma consolidação constante, uma evolução musical que se assemelha à beleza do despertar da manhã no Recife, com o sol escaldando os telhados em tonalidades douradas. A cada novo álbum lançado, como Cru e América Brasil, era como ouvirmos a batida de uma festa carioca, ou sentir o vento balear nas ilhas do norte. Sua música era um olhar direto para as raízes brasileiras, um grito que transcendia a linguagem e se tornava universal. Ele chegou ao estrangeiro com suas interpretações emocionantes de David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Soul. Sua voz deslumbrante, como uma onda que quebra nas praias de Copacabana, conquistou o mundo e o fez se perguntar sobre a riqueza da cultura brasileira. Era um momento de fogo e glória, quando o país se destacava em palco internacional, como no futebol, onde o Brasil sempre brilha com sua beleza única. A carreira de Seu Jorge foi pisotada por prêmios e elogios. Mas para ele, tudo era uma forma de homenagear a terra que o criou, um lugar cheio de cor quente, ritmo contagiante e histórias milenares. A sua obra se tornou uma passagem para o mundo conhecer as favelas de Cidade de Deus, a rebelião de Marighella e a beleza e sofrimento da vida brasileira. E ele continuou,
sempre em busca de novos horizontes, novas histórias e novos ritmos que se harmonizassem com o seu canto. Seu Jorge era uma espécie de poeta contemporâneo, um músico que transformava a vida em letras e melodias. Sua música era uma carta ao mundo, escrita com o sangue do coração brasileiro. E, como dizia o velho ditado, quem canta bem, bota no coração. Seu Jorge fez com que toda a gente sentisse a beleza da sua terra, de sua música e da sua alma, em cada um dos cantos do mundo. No cenário pintoresco da periferia brasileira, Seu Jorge surgiu como uma luz que transborda energia e esperança. Sua voz, assim como sua forte personalidade, se elevou acima das barreiras socioeconômicas, comprovando que a arte é um poderoso veículo de transformação e superação. Crescido nas ruas vibrantes e coloridas, ele absorveu a essência da sua terra, imbuído pelo fervor do futebol, as canções sertanejas tocadas em festas e o inexaurível canto da vida. Esses elementos fundamentais da cultura brasileira compuseram o seu legado artístico, um misto de força, autenticidade e amor pela simplicidade. A voz de Seu Jorge, com seus registros suaves e profundos, é a personificação da coragem e da determinação. Sua carreira, marcada por inúmeras vitórias, como reconhecimento internacional com seu trabalho na trilha sonora de Cidade de Deus, também representou uma vitória das raízes culturais brasileiras. Como um embaixador da música e do cinema nacional, Seu Jorge inspirou gerações futuras a acreditar na arte como uma via para o desenvolvimento pessoal e para a transformação de comunidades. Ele demonstrou que os talentos se encontram em todas as partes do país e que é preciso apenas ter coragem para expor-se ao mundo. Seu Jorge é uma figura icônica na memória coletiva do Brasil. Seu exemplo de coragem, autenticidade e amor pela cultura popular garantiu-lhe um lugar de honra entre os grandes artistas brasileiros. Ele continua a viver como uma luz que inspira e guia aqueles que buscam encontrar o caminho para se expressarem sem medo. Com suas canções e histórias, ele nos lembra sempre que o verdadeiro legado de um artista reside no impacto que ele causa nas vidas das pessoas e na preservação da essência do Brasil.